Boa noite. Que Deus continue abençoando a tua vida, porque a bênção já chegou aqui. Se eu pudesse dar um tema para essa nossa pregação, seria as marcas do Espírito Santo em um homem. E muitas vezes a gente encontra algumas pessoas que há muito tempo nós não víamos, e a gente olha para a pessoa e vê quantas marcas daquele tempo que você ficou sem vê-la surgiram. Às vezes eu vejo o Juninho e falo, nossa, quanto cabelo branco. Se ele estiver me ouvindo, deve estar bravo. Olho para o Dani, nossa, Dani, quanto menos cabelo você tem, Dani. Não é? Não é assim que às vezes você olha para uma pessoa e fala, puxa, tem uns cabelos brancos aqui, tem uma ruguinha ali, né? Vincou alguma coisa aqui. E o tempo é implacável, ele marca o nosso corpo. Ele marca o nosso rosto, ele marca a nossa cintura, as nossas pernas, marca o nosso cabelo. Mas também o Espírito Santo nos marca. E se eu pudesse hoje dar um tema para essa pregação, é justamente esse. As marcas do Espírito Santo sobre um homem e sobre uma mulher. Nós vivemos hoje, uma semana importantíssima para a nossa igreja, que é a semana de Pentecostes. A semana em que nós saudamos a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E a gente, às vezes, sauda um santo, a gente celebra um santo, uma santa. Mas nessa semana a igreja celebra a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o nosso amado Espírito Santo. E eu digo nosso, porque eu creio que eu estou falando aqui para pessoas que de alguma forma já tiveram esse contato com esse Espírito. Já foram impactadas com esse Espírito, e se não foram, serão hoje, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão hoje me ouvindo já podem dizer com certeza, eu tive uma experiência com o Espírito Santo. E eu me lembro assim, talvez algumas das pessoas que estejam nos vendo hoje, tiveram uma experiência lá em Santa Branca, nas vigílias. Algumas vieram mais recente, mas eu tenho certeza que muitas que estão aqui hoje nos ouvindo e vendo, tiveram um encontro, um impacto com o Espírito Santo. Com esse Pentecostes que a igreja essa semana celebra, exalta. E tem mais que exaltar, porque é Ele que nos empurra, é Ele que nos faz acontecer, é Ele que faz a gente andar para frente, é o Espírito Santo que faz acontecer em nossas vidas. Esse Espírito que é sopro, vento, fogo e brisa em nossas vidas. Salve o Espírito Santo de Deus, que nos foi enviado para que o homem seja um homem novo, um homem levantado por Deus. Um homem só pode ser levantado se for pelo sopro do Espírito Santo. E o Dani falava aqui sobre Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, uma passagem que eu também sou apaixonada. E eu queria revisitar com você um pouquinho essa história, até chegarmos no nosso ator principal hoje, nosso modelo de homem marcado pelo Espírito. A Bíblia diz em Atos que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, ainda temerosos, porque Jesus tinha acabado, fazia pouco tempo que Jesus tinha falecido, tinha morrido, mas eles já sabiam, Jesus estava ressuscitado. Eles já tinham passado pela ressurreição de Cristo, já tinham visto que Jesus já não estava mais no sepulcro. E eles, homens de Deus, estavam orando. Diz a Bíblia que eles estavam orando para ver qual seria o próximo passo. E a Bíblia diz que eles estavam, em Pentecostes, reunidos numa sala. E ali aconteceu a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Eles que antes estavam sempre reunidos juntos. Por que será, Porque sem o Espírito as pessoas são medrosas. Porque sem o Espírito as pessoas são tímidas. Porque sem Espírito Santo as pessoas não conseguem falar em público, não conseguem se movimentar sozinha. E Deus sabendo disso, Jesus sabendo disso, que eles precisavam de uma força para empurrar aqueles 12 homens para a vida de pregação, de ministério. Deus envia sobre eles o Espírito Santo. E a Bíblia diz que depois disso a igreja nunca mais foi a mesma.
A igreja nunca mais foi a mesma. A Bíblia diz que os apóstolos começaram a andar e a pregar o evangelho. E diz logo em seguida, nos próximos versículos, que começaram a converter muitas pessoas. Os discípulos ganharam impulso e começaram a pregar o evangelho. E pregaram, e a igreja estava sendo divulgada, né? Estava sendo falada, pregada, e as pessoas começaram a se converter, diz a palavra. Veja o que o Espírito Santo é capaz. Mesmo os 12, tendo visto Jesus, andado com Ele, depois visto a crucificação de Cristo, depois visto a sua ressurreição, mesmo assim a Bíblia diz que eles estavam unidos e ainda um pouco temerosos. E só depois do Espírito Santo, só depois da vinda do Espírito, é que eles começaram com toda a força do seu coração a pregar, e a igreja foi começando a crescer. E logo depois, a Bíblia diz lá em Atos 6, que é o que nós vamos ler, que a igreja começou a ficar um pouco preocupada com algumas coisas. Se você tiver com a sua Bíblia na sua casa, pegue comigo em Atos capítulo 6. Que diz assim: naqueles dias, como crescesse o número de discípulos, houve queixas dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Por isso, os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos este ofício. Nós atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. Este parecer agradou a toda a reunião. Escolheram Estevão, o nosso modelo, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Lá no versículo 8 diz assim: Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre os povos. Mas alguns da sinagoga, chamada de libertos, não podiam, porém, chamados libertos, vou pular um pedacinho, levantaram-se para disputar com ele. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao Espírito que o inspirava. Fixando, lá no versículo 15, fixando nele os olhos, os membros do grande conselho, e viu o seu rosto semelhante ao de um anjo. Palavras do Senhor. Eu quis pular alguns pedaços aqui, de propósito, porque eu quero usar, esse nosso grande homem chamado Estevão, e muitas vezes tão esquecido. Estevão, o nosso primeiro mártir da igreja. Veja bem, eu quero voltar um pouquinho lá em Atos 2. Depois que eles receberam o Espírito Santo, nós podemos dizer que os discípulos expandiram. Aquele lugar do cenáculo ficou pequeno. Irmãos, aonde o Espírito Santo está, o lugar fica pequeno. Aonde o Espírito Santo está, o lugar fica pequeno. E os apóstolos perceberam que eles não podiam ficar ali reunidos, pequenininhos, não. Eles tinham que ir para a rua, tinham que pregar, tinham que avançar. E eles foram e avançaram e pregaram. E a igreja começou a crescer. E a igreja começou a perceber que aqueles que eles passavam por ali, pregavam o evangelho e iam embora, porque tinham que ir em outras cidades, em outras aldeias. E as pessoas que ficaram começaram a sentir falta desses homens de Deus por perto, ali no seu dia a dia. E aí começou-se algumas queixas. Foi aí que surgiu os primeiros diáconos. E os discípulos entenderam: bom, então, já que nós não podemos parar de pregar, já que nós não devemos parar de pregar e nem aprisionar o Espírito Santo em uma cidade só, nós escolheremos outros homens, para que eles possam sim ficar e cuidar do dia a dia, mas tem que ser homem cheio do Espírito. A própria Bíblia diz: tem que ser homem cheio do Espírito, tem que ser homem diferente, não pode ser qualquer homem. Escolheram 7, e eu peguei, claro, tem Filipe, tem vários outros nomes ali, mas eu quis hoje
comungar com você sobre a vida de Estevão. Estevão diz, a palavra de Deus diz, que ele era um homem cheio de fé, sabedoria e do Espírito Santo. Se a gente pode definir Estevão de alguma forma, ele foi definido, a qualidade que deram para ele era superlativo. Tudo em Estevão era cheio, era grande. Tudo nele era grande, era cheio, era muito. Em Estevão tudo era muito, inclusive o seu espírito, inclusive a sua sabedoria, inclusive a sua fé. Irmãos, algumas coisas a gente fica perguntando: como é que eu sei que o Espírito Santo está comigo? Como é que eu sei que eu sou um homem cheio do Espírito Santo? Eu quero convidar você a ver as marcas aí em teu corpo. Aí em teu corpo, porque as marcas estão em nosso corpo. Nós sabemos se um homem é cheio do Espírito, vendo as marcas no seu corpo, vendo as marcas nos seus gestos, na sua boca, no seu jeito. É assim que nós definimos um homem cheio do Espírito Santo. Engraçado que quando eu ouvi essa passagem, revisitando essa passagem, eu me lembrei do próprio Júnior, do nosso fundador. O Juninho é um homem que não para em lugar algum. Porque qualquer lugar que o Juninho esteja é pequeno demais para ele. Porque ele é muito cheio. E o Espírito Santo fica ali, fica apertado. E ele expande. É por isso que ele vai para outros países, ele prega em vários lugares. Porque tudo aonde Juninho toca fica apertado. Porque ele é muito cheio do Espírito. E é assim que nós devemos nos sentir em algum lugar. Apertado. O Espírito Santo não cabe aqui, eu preciso ir para além. Eu preciso fazer mais, eu preciso pregar mais, eu preciso ser mais de Deus. É assim que você tem que se sentir. E eu quero convidar você a comungar comigo as marcas que o Espírito Santo faz em nós, faz em mim e faz em você também. Estevão é o nosso modelo. E qual que era o critério que os discípulos olharam para aqueles 7 homens e dizendo: olha, para ser um homem que vai servir a nossa comunidade cheio do Espírito, precisa de alguns requisitos. E eu quero convidar você a ver aí dentro de você se esses requisitos estão aí. Primeiro, diz a Bíblia que eles procuraram um homem de boa reputação. Ou seja, um homem de caráter. Irmãos, o Espírito Santo, ele alinha a nossa palavra com as nossas atitudes. A primeira função do Espírito em nossas vidas é isso, é alinhar a nossa palavra com as nossas atitudes. Você é alinhado com a sua palavra e as suas atitudes? O que você fala, você faz? O que você diz é verdade para a tua vida? O Espírito Santo, ele faz isso com a pessoa. O Espírito Santo, ele conduz a pessoa a falar e fazer exatamente como ele conduziu. E era assim com Estevão. Estevão falava e fazia, e não importa quem estivesse à sua frente. Ele fazia, ele conduzia conforme a sua palavra. E eu te convido a você a revisitar a tua palavra aí, meu irmão. O que é que você tem feito da tua vida, homem de Deus, mulher de Deus? A sua palavra tem batido com as suas atitudes? Você tem caráter de Espírito para você alinhar os dois e dizer: sim, o Espírito Santo me conduz. Conduz a minha palavra e conduz as minhas atitudes também. A segunda coisa: o Espírito Santo nos dá graça e fortaleza. E quando eu digo graça e fortaleza, eu estou falando de poder. Poder, irmão, o homem cheio do Espírito, o homem que passou por Pentecostes, geralmente esse homem, ele é um líder nato. Mesmo na sua simplicidade, mesmo na sua timidez, muitas vezes esses homens são tímidos, mas dentro daquela timidez, esse homem é líder. Eu fico pensando Madre Teresa de Calcutá. Ah, Fernanda, mas Madre Teresa de Calcutá não tem como nivelar. Não tem como nivelar. Ela é muito. Não é muito. Madre Teresa de Calcutá era simples, falava pouco, vestia-se mal, comia mal, andava
praticamente descalço, e era uma grande mulher de Deus, falava pouco, mas fazia muito pelo impulso do Espírito Santo. Eu não sei como você é, talvez você diga, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer para colocar o meu Espírito Santo em prática. Basta que você faça e deixe o Espírito Santo fazer em você. Irmãos, fortaleza, poder, graça, isso vem de graça para nós. E se você disser, eu quero ser um homem do Espírito, tudo isso lhe será dado de graça. E Estevão tinha isso. Poder. O poder de Estevão era tão grande que era preciso que os grandes daquela época juntassem outras pessoas, subordinassem outras pessoas, subornarem outras pessoas para mentir acerca de Estevão. Precisaram mentir, porque senão não ia achar nada de errado em Estevão. Terceira coisa, irresistível. É isso que diz lá no final do capítulo 6. Diz que a palavra de Estevão era irresistível. Irmãos, quantos pregadores você olha, ouve e fala, meu Deus, que palavra irresistível. Meu Deus, que palavra irresistível, me consome por dentro, me entra por dentro. É assim um homem consumido pelo Espírito Santo, irresistível. Quantos homens de Deus você conhece que é irresistível? Quando eu olho para o Papa Francisco, eu olho para aquele homem idoso, com dores lombar, e fazendo o que faz, eu falo, esse homem é irresistível. Irresistível. E é assim que Deus quer nos fazer, a você e a mim, irresistível, para que a gente vá em algum lugar, e as pessoas falem, olha, meu Deus, que palavra. E eu me recordo aqui, eu fiquei impressionado, eu falei, com certeza é o Espírito Santo, não tem outra explicação. Eu participo da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, e muitas vezes faço leitura, comentário, enfim, participo da liturgia. E teve um dia que eu fui fazer uma leitura, justamente de Atos dos Apóstolos, e fiz aquela leitura de todo o meu coração, porque falava do Espírito, eu falava de alguém que eu era íntima, que eu gostava muito, que é o Espírito. Ao descer do altar, acabando a missa, uma pessoa me procurou e falou, que leitura linda que você fez. E era uma leitura, assim, relativamente, que a gente sempre faz, nas Santas Missas. Mas eu percebi naquele momento, com aquele elogio, que nem era para mim, que com certeza não era para mim, que era só uma leitura, mas eu percebi que era o Espírito Santo falando com aquela pessoa, através de uma simples leitura no altar, mas era a leitura do Espírito, era a leitura falando do Espírito. Portanto, irmãos, não importa o que você faça, se você é só um leitor na sua igreja, se você é músico, se você participa de alguma pastoral, ou se você participa de algum grupo de oração, ou se você não tem participado de nada, mas é um homem cheio do Espírito, saiba que quando você for trabalhar, esse Espírito vai com você, e a tua palavra se tornará irresistíveis para as pessoas que estão lá fora, e as pessoas querem, precisam e desejam palavras irresistíveis, e isso só o Espírito Santo pode nos dar. Será que você tem essa marca da palavra irresistível do Espírito? A Bíblia diz, lá em Atos 6, que o rosto de Estevão era um rosto de um anjo. E as pessoas que queriam cercar Estevão, que estavam lá furiosas contra Estevão, olharam para ele e viram nele um rosto de anjo. E é assim que as pessoas devem nos ver. É assim que as pessoas lá fora devem ver os grandes homens de Deus, com rostos de anjo. Rosto de anjo, de anjo, de anjo. Quantas pessoas passam por você e falam, hoje você foi um anjo na minha vida, hoje você foi um anjo, hoje você me salvou, hoje você me ajudou. Irmãos, quando as pessoas falam isso para nós, pode ter certeza, o crédito é todo para o Espírito Santo, porque Ele é o único capaz de nos fazer ter rosto e anjo e atitudes de anjo. Nós não somos capazes disso, jamais.
O ser humano não é capaz de ter atos angelicais, mas com o Espírito Santo, sim, nós podemos fazer com que as pessoas nos vejam como anjos. E é isso que o Senhor quer transformar a tua vida, uma vida de rosto, de atitudes angelicais. E depois eu vou falar de mais duas, e essas duas é para fechar a banca. Mas a quinta, que é até um pouquinho menor, as pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas que incomodam. Se você não está incomodando ninguém, meu irmão, está faltando Espírito Santo na tua vida. Se você não está incomodando ninguém, meu irmão, está faltando Espírito Santo na tua vida. Se está tudo certinho, tudo acomodadinho, tudo confortável na sua vida, está faltando uma dose extra de Pentecostes na sua vida. Aproveita essa semana que a Ed está te oferecendo para agora passar nesse mar desse Espírito, passar nesse mar de Pentecostes, e deixe que as pessoas se incomodem com a tua presença. Deixe que as pessoas se incomodem com a tua presença. Eu vejo isso na minha própria família. Eu tenho uma família grande. E não importa o que os meus irmãos achem. Não importem. Eu falo de Deus, sim. Eu falo a verdade, sim. Para os meus irmãos que cresceram comigo na igreja e hoje estão afastados, eu falo para ele: olha, se a tua vida está desse jeito, meu irmão, é porque você está longe daquele que pode fazer algo por você. E eles não acham ruim. Fala, você fala demais. Não me importa, eu falo, eu incomodo. Eu falo, eu incomodo mesmo. E eu estou falando de dentro da minha casa. Quantos de dentro da tua casa você tem incomodado? Quantos irmãos teus, irmão de sangue, estão lá fora da igreja e você acha que é normal e não incomoda? Incomode o teu irmão de sangue, incomode a tua mãe, incomode o teu pai, os teus amigos de trabalho, incomode eles, falando de Deus, porque é assim que o Espírito Santo vai atingi-los. E para encerrar, eu quero falar de duas marcas maravilhosas que o Espírito Santo causa em nós, e que Estevão é sim modelo para nós. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55, diz que Estevão, fala sobre a morte de Estevão. Vou ler um pedacinho, não ia ler não, mas vamos ler. Diz assim: ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva e rangiram os dentes contra ele. Mas, mais uma vez, no superlativo, mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à sua direita. Aleluia. Irmãos, esse homem era um homem cheio do Espírito. Eu não sei quanto tempo ele viveu, mas eu sei que foi um homem que arrebatou as pessoas que estavam perto dele. Tanto arrebatou que mataram ele. Tanto mexeu que mataram ele. Irmãos, a marca mais profunda que o Espírito Santo pode fazer em nós é nós vermos Jesus de pé. De pé. As pessoas estão acostumadas a ver Jesus muitas vezes num crucifixo, morto, um Jesus que não faz nada. Mas aquele que está cheio do Espírito vê Jesus vivo e ressuscitado, e mais, vê Jesus de pé. Esse é o olhar do homem de Deus. Esse é o olhar do homem cheio do Espírito. De que jeito você tem visto Jesus? Jesus na sua vida tem sido um Jesus morto, que não tem agido, que não tem feito os seus milagres, que não tem feito as suas curas. Então está faltando o Espírito Santo em você, porque o Espírito Santo nos faz enxergar Jesus de pé. Jesus de pé. Irmãos, podem falar o que quiser, Jesus continua de pé ainda hoje, agindo, fazendo, andando em nossa direção. Estevão viu Jesus de pé, e muito provavelmente esse Jesus que estava de pé estava indo em direção a Estevão, recebendo-o de braços abertos. Essa é a marca mais profunda que o Espírito Santo pode fazer. Olha para o nosso mundo.
Olha para a nossa geração. É uma geração que não crê em Jesus. É uma geração que às vezes até crê, mas crê num Jesus morto, que não ressuscitou ao terceiro dia. Só quem pode nos dar a luz dessa ressurreição é o Espírito Santo, é Pentecostes. Portanto, irmãos, se você acha e se você acredita que passou por esse Espírito, que passou por Pentecostes, eu convido a você a começar a anunciar que Jesus está de pé, como Estevão viu. E a última coisa, a última marca que nós podemos aprender com Estevão, e que foi cravado na vida dele, eu acho a mais linda de todos, que é que nós, eu e você, o Dani e todos que estão aqui devemos fazer e ter. Estevão, diz a Bíblia, levantaram-se então um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele, contra Estevão. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Irmãos, Estevão acho que nem imaginava. Ele era tão de Deus, tão cheio do Espírito, que ele não podia imaginar a proporção do Espírito dentro dele. Porque a Bíblia diz que depois dele ser morto, ele praticamente foi morto aos pés de Saulo. Tiraram a roupa de Estevão e jogaram aonde? Aos pés de Saulo. Irmãos, o que a gente pode pressupor? Essas roupas tocaram Saulo. Jogaram aos pés, tocaram, o sapato pelo menos tocaram de Saulo. E eu posso dizer com toda certeza, com toda segurança, que o Espírito Santo que habitava em Estevão, chegou em Saulo através de suas roupas. Eu tenho certeza absoluta que ali naquele momento em que Saulo viu aquelas vestes e viu a morte de Estevão e aprovava a morte de Estevão, naquele momento o Espírito Santo passava por ali e chegou ali na alma de Saulo, e ali começou uma transformação, porque diz a Bíblia que logo em seguida Saulo teve um grande encontro com Jesus e foi transformado e passou de assassino de perseguidor a ser perseguido. Ele era antes perseguidor ferrenho, do povo de Deus. E logo em seguida, passou-se algum tempo, logo em seguida, depois da morte de Estevão, Saulo passou a ser Paulo e começou a ser perseguido, porque era um homem, com a mesma fúria que ele perseguia, ele passou a amar Jesus. Eu tenho certeza que começou ali nas vestes de Estevão. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tanto você ver Jesus de pé, quanto você fazer com que as suas palavras, suas coisas, suas roupas e até mesmo os seus gestos cheguem às pessoas que ainda não conhecem Jesus. Isso é mérito do nosso Espírito Santo. Isso é mérito do nosso Espírito Santo. E para falar de Deus, você não precisa nem falar, porque Estevão não falou com Saulo, mas as vestes de Estevão tocou os pés de Saulo, e ali começou uma transformação, porque Deus quis, claro que Deus quis, porque Deus foi bom com Saulo, claro, sim, mas através daquelas vestes, Saulo teve o primeiro impacto, teve a primeira experiência com um homem de Deus, e ali começou a transformação de Saulo. Portanto, irmãos, se estas marcas não tiverem em sua vida ainda, pelo menos algumas delas, é sinal que você precisa passar de novo por Pentecostes. É preciso passar de novo pelo mar de Pentecostes. Mas eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, eu tenho certeza que você vai dizer: Fernanda, alguma das coisas eu tenho em mim, algumas das marcas eu tenho em mim, glória a Deus. Então vamos juntos mostrar ao mundo que o Espírito Santo pode transformar a nossa geração doente. Irmãos, só o Espírito Santo pode nos fazer impulsionar, empurrar a gente para esse mundo que está aí, para nós mostrarmos ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor, e que Ele está vivo, e que
Ele está de pé e a gente pode, com as nossas vidas, com as nossas palavras e até mesmo com a nossa timidez, mostrar para eles que há um Deus que tem feito muito por nós. E a gente olha para essa pandemia, para essa doença e acha, meu Deus, será que tem solução para o nosso mundo? Será que tem solução para nossas coisas? Claro que tem. Estevão vivia numa época talvez muito mais atribulada que a nossa. Estevão vivia numa geração muito mais odiosa que a nossa, muito mais doente do que a nossa, e mesmo assim ele provou que é possível ser um homem de Deus. Mesmo assim ele provou que é possível ser cheio do Espírito Santo. Mesmo assim ele provou que é possível mostrar ao mundo que o nosso rei está vivo. E eu quero convidar você, meu irmão, quero convidar você a vir comigo esta noite, a mergulhar de novo nesse Espírito, a fazer um mergulho nesse Espírito Santo. E a falar para o Espírito Santo, toque em mim como você tocou em Estevão. Faz de mim um homem sábio, de boa reputação, cheio da graça e da fortaleza, irresistível na palavra, com um rosto de anjo. Faz de mim um homem que incomode o mundo. Irmãos, se nós tivermos algumas dessas características, nós já seremos homens abençoados e com certeza nós traremos outras pessoas para Deus. Vamos orar? Vamos experimentar de novo esse Espírito. Vamos mergulhar de novo nesse Espírito Santo e falar para Ele, eu quero beber da tua água, da tua fonte. Quero beber daquilo que você tem para nós, Espírito Santo. Eu quero experimentar, Espírito Santo, aquilo que você tem para mim. Se você estiver na tua casa e puder, feche os teus olhos, abra os teus braços. Abre os teus braços, como se fosse mergulhar numa piscina. Eu sei que hoje está frio, mas esquece o frio e fala, eu quero mergulhar, Espírito Santo, na tua piscina de bênção. Eu quero mergulhar, Espírito Santo, na tua piscina de graça. Eu quero mergulhar, Espírito Santo, e experimentar a tua presença. Vem, Espírito Santo. Vamos orar juntos, para que o Espírito Santo faça a sua obra em nós, para que depois a gente possa fazer a obra no outro, para que Ele faça as suas marcas em nós, para que depois nós possamos fazer marcas em outras. Diga ao Espírito Santo, eu quero ser marcado por Ti, Espírito Santo. Eu quero ser marcado, Espírito Santo, por Ti. Eu quero ter as Tuas rugas, as Tuas linhas de expressão, Espírito Santo. Eu quero que as pessoas me vejam e digam, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, esse é um homem diferente, essa é uma mulher diferente. Espírito Santo, toca em nós, abriga os nossos corações, enche os nossos pulmões, Espírito Santo, do teu ar curador, do teu ar poderoso, do teu ar irresistível, do teu ar santo. Vem, Espírito, toca em nós, Espírito Santo. E eu te convido, Espírito Santo, a entrar em cada lar que está aqui, em cada família. Visita cada família que está nos vendo, cada pessoa que está nos assistindo. Espírito Santo, vai visitando as pessoas e enche os pulmões dessas pessoas do teu poder, da tua unção. Senhor, faz de nós o seu exército. Senhor, nós não queremos ser só 7 diáconos, nós queremos ser uma multidão de discípulos que vai ao mundo dizer que Tu estás vivo, Tu estás de pé, Tu és forte, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Espírito Santo, Tu és maravilhoso, Jesus. Vem nos visitar esta noite. Ori ela balachuri ela candori ela balabalá. Visita-nos, Espírito. Visita-nos, Espírito. Convença-nos, Espírito. Convença-nos da verdade. Convença-nos do que é melhor. Senhor, convença a cada um de nós daquilo que nós precisamos ser convencidos, de que o mundo precisa ouvir que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo está vivo, e só Tu, Espírito Santo, pode fazer isso. Só Tu pode empurrar
levantar essa geração para frente. Só tu pode levantar essa geração para frente. Senhor, se tu levantastes em Ezequiel 37 os ossos secos, eu creio que tu podes levantar aqui também os pulmões que estão vazios de ar nas UTIs, em tantos hospitais. Senhor, eu creio que você pode injetar agora também força, fôlego, ar nas pessoas que estão mortas espiritualmente. Convence os meus irmãos, convence os irmãos dos irmãos dos irmãos, convence os meus amigos, aqueles que ainda não acreditam em ti, Senhor, aqueles que se dizem ateus. Espírito Santo, vai visitar essas pessoas, ajude-nos a nos encontrar com ela, que esses homens de Deus que estão me ouvindo encontrem amanhã um homem que não creia em Deus, para que através do seu brilho esse homem seja impactado. Nós queremos ser úteis. Nós queremos ser úteis nas suas mãos, como Estevão foi. Nós queremos ser modelos em suas mãos, Senhor, como Estevão foi. Vem, Espírito Santo. Vamos rezar, vamos orar, vamos clamar.